Na próxima semana, a verdade, unicamente a verdade sobre o índio brasileiro. Hoje, vocês vão saber o que é o tambor de mina, o tambor de crioula, o bumba meu boi, toda a história das tradições, do folclore, do turismo, da beleza e do esforço para o desenvolvimento do Maranhão. Depois de Pernambuco, Maranhão hoje. Mas antes de entrarmos no programa, nós queríamos lançar aqui a vocês uma pergunta. Em maio, nós vamos comemorar 10 anos de Amaral Neto Repórter na televisão brasileira. É alguma coisa de muito importante para nós. E de muito importante para a TV brasileira, não por nós, mas pelo que representa a sobrevivência de um programa deste estilo nacional dentro da nossa televisão. Graças ao apoio de Roberto Marinho, graças à compreensão de todos aqueles que fazem a Rede Globo, conseguimos chegar a esta marca que se aproxima dos 450 programas de Brasil. E em maio, nós vamos lançar no ar um programa inédito. Gostaríamos que vocês começassem a pensar desde já e escrevessem para Plantel, Rua Bambina 19, Botafogo, Rio de Janeiro, dizendo que região, que local vamos mostrar no programa do 10º aniversário de Amaral Neto Repórter, no dia 21 de maio, no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Adivinha onde iremos? Acredito que seja difícil. Acho que pouca gente pode ter ideia. Porque nesses 10 anos já mostramos a vocês praticamente todo o Brasil. Mas falta alguma coisa muito pequena, alguma coisa de aventura, de beleza, alguma coisa que jamais foi mostrada na televisão brasileira. Escrevam dizendo o que vocês pensam que vai ser esse assunto do programa de 10º aniversário de Amaral Neto Repórter. Aqueles que acertarem receberão um pôster colorido dessa região que vamos mostrar. E para que possam raciocinar melhor, basta dizer que num só pôster é possível mostrar toda ela, com todos os seus limites. Escrevam para Plantel, Bambina 19, Botafogo, Rio de Janeiro, dando o seu palpite. O que podemos mostrar de novo do Brasil, nós que já mostramos o Brasil inteiro nesses 10 anos? E os vencedores, repito, ganharão um pôster colorido dessa região muito pequena que vamos mostrar no seu todo. Vamos hoje registrar ainda a homenagem que o deputado Fidelis Amaral solicitou e foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, à televisão educativa de Gilson Amado, de Fernando Barbosa Lima e de Dondeu. Essa homenagem foi prestada esta semana e nela discursou o próprio deputado Fidelis Amaral e lá esteve presente representando a educação na televisão no Brasil, Gilson Amado. E hoje nós vamos então partir para o Maranhão, com suas tradições, sua cultura e seu esforço para o desenvolvimento. Um programa alegre, um programa sério, um programa sincero, e um programa que vai trazer a você uma imagem inédita desse estado onde começa a Amazônia brasileira, o Maranhão. Vamos a ele, como sempre, nesses 10 anos de Amaral Neto Repórter, que vão ser comemorados em maio, com o prestígio de Carvalho Oscar em Engenharia e Construções, da Bandeirante de Seguro, que amplia a fronteira da sua segurança, da VASP, a Empresa da Integração Nacional, e da Caixa Econômica Federal, um banco social, para atender o povo brasileiro na sua tradição de mais de 100 anos. Vamos, portanto, ao Maranhão, não esquecendo onde estaremos e o que vamos mostrar no dia 21 de maio, que nunca foi mostrado na televisão brasileira, sobre esse nosso grande Brasil. Escrevam e aqueles que acertarem vão receber um pôster colorido dessa mesma região inédita que vai aparecer nos vídeos da Rede Globo no dia 21 de maio. As cartas devem chegar até o dia 15 de maio no máximo. Escrevam e ganhem esse pôster dessa região ainda desconhecida do brasileiro em geral nas suas telas de televisão. Vamos, portanto, ao Maranhão hoje.
brincando com vocês. O boi da bolonha, uma beleza, é que boiada boa, tá brincando com vocês. Nasceu um estado. Sua pedra fundamental foi uma cidade batizada pelo invasor em homenagem ao seu rei, Luís XIV. Da São Luís de ontem para São Luís de hoje, sempre capital do Maranhão, existem diferenças. Diferenças marcadas mais pelo automóvel, pelo concreto e pelos novos hábitos e costumes. Pois a velha São Luís ainda resiste bravamente e se impõe pela beleza do traço arquitetônico marcadamente colonial. A princípio francesa, depois portuguesa, tomada que foi pelos comandados de Jerônimo de Albuquerque. E foi um engenheiro-mor entre esses comandados quem deu o traçado peculiar da cidade. Francisco de Frias da Mesquita idealizou a cidade sob um plano reto com as ruas dispostas em xadrez. Mas não é apenas o traçado das ruas que marca São Luís em relação às outras cidades da época. Ela ainda guarda com automóveis e tudo mais um clima de cidade íntima, aconchegante. Com suas praças sombreadas, seus casarões azulejados e sacadas de ferro batido, preservam um toque humano que outras cidades perderam. Primeiro francesa, depois portuguesa, invadida por holandeses e novamente portuguesa, São Luís manteve-se fiel às suas origens. É bem verdade que a cidade cresceu, dispersou-se em torno do núcleo original. Os rumorosos pontos de encontro dos tempos de Aloísio de Azevedo agonizaram. Mas aquele velho ar das praças, das sacadas onde se debruçavam sinhazinhas e mucamas, este permaneceu, misterioso, encantatório. Permaneceram as velhas palmeiras imperiais e o centro do poder, plantados nos mesmos locais históricos, debruçados sobre a Baía de São Marcos. Sobre o velho forte construiu-se a sede do governo. Subindo as ladeiras, espalhou-se a cidade. Uma cidade que escorre para o mar, para os horizontes da Bahia. Suas tradições, porém, não estão apenas nos casarões assobradados e igrejas seculares. O Maranhão foi o único estado a se tornar independente do governo geral da colônia. E foi daqui que partiram os primeiros colonizadores do Pará. Aqui também um negro chegou escravo e nos legou através do sincretismo ricas manifestações religiosas e pagãs até hoje cultivadas. Uma delas é o tambor de mina. A mesma intransigência religiosa que levou o escravo na Bahia a disfarçar os cultos afros sob o manto dos santos cristãos, gerou no Maranhão o sincretismo do tambor de mina. Para os não iniciados, trata-se apenas de uma dança folclórica, uma tradição africana perpetuada pelos descendentes dos escravos. No entanto, para quem o pratica, é um rito de fé. Os orixás que vieram com seus avós ainda atendem ao chamado dos tambores e dos cantos. Ao toque cadenciado dos tambores, os deuses africanos atravessam o oceano e se manifestam. Protegem seus filhos. Levantam a ponte entre o passado imemorial e o presente dos homens, hoje livres que deixaram a terra de seus ancestrais.
Segundo Câmara Cascudo, os instrumentos de percussão eram muito populares entre os escravos, assim como as danças chamadas de tambor, que espalharam-se pela América Latina. No Brasil, elas foram mantidas, especialmente no Maranhão. O instrumental é formado por um ferrinho, cabaças e, geralmente, 3 tambores. O significado da dança é propiciatório. Câmara Cascudo diz ignorar o objetivo dos cantos e das danças, mas vê neles vestígios negros do culto Kudum, apesar das modificações. Assim pode parecer São Luís a um olhar apressado. Uma ilha encravada no tempo que por ela passou, deixando apenas cicatrizes, envelhecendo seus telhados e tonificando o caráter de sua gente. Uma gente voltada para gostos refinados, entregue às artes, à literatura, culta, cavalheiresca, cordial. Mas por trás dessa calma aparente, nas terras banhadas por essas águas pacíficas, lentamente coisas foram sendo mudadas. A princípio, quase sem que ninguém sentisse. Hoje, formando inusitados contrastes. Na arquitetura diversificada, nos costumes modernos que poderiam diluir as tradições populares, na absorção de um novo estilo de vida dinâmico e trepidante. É verdade que parte do transporte ainda hoje é feito em modorrentas, canoas e barcos. Mas essa riqueza que chega movida a vela é em quantidades maiores do que antes. Isso porque o Maranhão, que se resguarda por tanto tempo, resolveu partir para um novo tempo. Hoje, com o aporte de recursos de diversos setores, a economia do Estado melhorou sensivelmente. A arrecadação mais do que duplicou. O sistema financeiro aumentou sua capacidade operacional. O Banco do Estado, por exemplo, triplicou o capital. De 15 milhões de cruzeiros em 75, saltou para 45 milhões em 77. O do Banco de Desenvolvimento, nesse mesmo período, passou de 30 milhões para 100 milhões e 500 mil cruzeiros. Enquanto o da Companhia Progresso do Maranhão também evoluía de 5 para 20 milhões de cruzeiros. Graças a essa maior soma de recursos financeiros, absorvida pela indústria e comércio, os negócios se ampliaram, repercutindo no aumento da arrecadação. E isso permitiu que o funcionalismo tivesse seus vencimentos atualizados, com índices que variam de 112% a 289,8%. Os desembargadores, por exemplo, passaram a receber 19.500 cruzeiros, em oposição aos 7.000 de antes. Como parte dessa política, a Companhia de Habitação Popular do Estado do Maranhão foi dinamizada. Antes, no período de 9 anos, apenas 4.415 casas foram construídas. De 1975 até hoje, em apenas 3 anos, portanto, foram entregues 5.138 novas casas. E até março de 79 serão entregues mais 5.057, num total de 10.195 novas unidades, com todos os equipamentos urbanos. Contudo, a preocupação vai além da melhoria das condições de habitação. Aplicam-se recursos também na promoção social. Em princípios de 78, inaugurou-se o primeiro centro social urbano do Estado. Um investimento de 13 milhões de cruzeiros com verbas da CEPLAN, do BNH e do Estado. Estão previstos ainda outros 13 centros na capital e no interior. E cuida-se ainda do bem-estar do menor, atendendo-se do lactente ao jovem de 18 anos, inclusive sua família. Para o lazer, ampliam-se os espaços destinados a esportes e recreações. É o caso do estádio Nhozinho Santos, cuja capacidade foi elevada de 24 para 32 mil pessoas. Os espaços vazios eram muitos. As necessidades a atender abrangiam todos os setores. E atendê-las de modo global, coerente e irreversível foi e é a principal meta. Assim está sendo com o abastecimento. Na própria ilha de São Luís,
constrói-se em tempo recorde um matadouro industrial. Ele irá fornecer ainda este ano carne bovina e suína tratada dentro das mais rigorosas especificações do Serviço de Inspeção Federal. Sua capacidade de abate diário é de 400 bovinos e 200 suínos, o suficiente para abastecer São Luís e cidades vizinhas, além de industrializar os excedentes com aproveitamento vertical. Antes, o sistema de distribuição de leite em São Luís era realizado em moldes extremamente rudimentares, quase inexistente. O produtor tinha sempre a rondá-lo o fantasma da deterioração que não lhe permitia expandir os negócios. O consumidor não possuía a mínima garantia de qualidade. Ambos perdiam, e o Estado também. Essa situação perdurou até o início de 77, quando entrou em funcionamento a primeira usina de leite do Estado. Ela pasteuriza atualmente 30 mil litros diários, podendo dobrar a produção quando for necessário. Na sua construção foram investidos 13 milhões de cruzeiros e mais 8 milhões e 300 mil cruzeiros nos dois principais postos de captação e resfriamento, situados nas bacias leiteiras de Bacabal e Pedreiras, cada um com capacidade para 15 mil litros diários. E já foi iniciada a construção de diversos outros postos de pequeno porte, com capacidade para 1.000 litros cada. Com essa iniciativa, São Luís passa a contar com mais um setor da infraestrutura necessária à melhoria da qualidade de vida. Um setor de que ela foi carente por longos e longos anos. Mas não é apenas de leite que São Luís está sendo abastecida. Produtos como manteiga, queijos, doce de leite e iogurtes, antes importados de outros estados, são agora produzidos pela usina estadual. E tem obtido uma boa aceitação entre consumidores de todas as faixas, inclusive em outros estados, pela sua alta qualidade, abundância e preços competitivos. E para os hortifrutigranjeiros, a Ceasa funciona desde novembro de 77. Construída com apoio da Cobal, ao custo de 22 milhões de cruzeiros. Seus objetivos são idênticos aos de todas as Ceasas espalhadas pelo Brasil. Dar ao produtor condições de negociar diretamente com o revendedor. Assim, barateia-se os custos, evita-se o intermediário e tanto o produtor como o consumidor saem ganhando. Infraestrutura de abastecimento, de habitação, promoção social. E também mecanismos para a defesa do patrimônio histórico. Como a construção do anel viário de São Luís, desviando o tráfego pesado e intenso do centro da cidade, onde estão localizadas importantes relíquias arquitetônicas do Maranhão, permitindo ao tráfego um fluxo rápido, compatível com o desejo comum de valorizar o tempo. Infraestrutura viária, estradas que penetram o interior para desenvolver o Maranhão. Estradas como o anel rodoviário da Baixada Maranhense, a ser em breve iniciada e que irá redimir a economia daquela região. Estradas como a Itapicuru, Vargem Grande, com um custo previsto de 8 milhões e 300 mil dólares, para diminuir em 180 quilômetros a distância entre São Luís e Fortaleza. Um sério esforço que, no conjunto, representará uma complexa malha de estradas, tronco e vicinais capaz de dinamizar todo o Maranhão.
No próximo segmento, a magia de Alcântara, os homens que vivem do babaçu, a fertilidade da terra e seu imenso potencial. Estamos apresentando Amaral Neto, o repórter. Edição nacional. Esta foi a sede da antiga capitania de Itapuitapera. Daqui resistiu-se à invasão holandesa no Maranhão. É a cidade de Alcântara, monumento de nossa história. Importante acervo cultural a ser preservado. E para manter viva a memória do passado, 2.200.000 cruzeiros foram destinados apenas a Alcântara, em convênio com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Pois Alcântara é importante também como polo turístico. Um polo que renderá excelentes dividendos com a construção de uma estrada que a ligará, pela primeira vez, diretamente a São Luís, do outro lado da Baía de São Marcos. Assim, Alcântara se tornará mais acessível. E com a estrutura de apoio ao turismo já montada, se transformará numa imponente mostra do Maranhão. Em São Luís, a influência francesa. Em Alcântara, a marca dos colonizadores. Ruas por onde transitavam nobres. Praças, casarões e opulência. Um riquíssimo acervo cultural até há pouco abandonado, que morria à míngua da infraestrutura que a dinamizasse, aproveitando seu imenso potencial. Mas que agora tem um lugar, uma destinação nobre. Luz do passado sobre os nossos dias. E enquanto se cuida do passado histórico, trabalha-se na consolidação do futuro. Aqui, haverá mais um centro de ensino superior, o campus universitário da Federação das Escolas Superiores do Maranhão, servido por linhas de bondes, que estão sendo recuperadas. Dividido em 3 centros, além de área destinada à futura ampliação. E para a rede oficial de 1º e 2º graus, aperfeiçoa-se o sistema de ensino, buscando tanto a quantidade como a qualidade. Implantam-se novas técnicas, reciclam-se os professores, aumenta-se o quadro docente, reaparelham-se as unidades existentes, reestrutura-se, enfim, todo o sistema. Para o 2º grau, eleva-se o índice de matrículas, dando-se especial atenção ao ensino profissionalizante. Base elementar para o Maranhão, que surgirá em breve, capaz de atrair investimentos que transformem em progresso o seu imenso potencial físico e humano. Esse é o objetivo principal, fazer com que o Estado seja capaz de competir a curto prazo com regiões mais desenvolvidas. Dar-lhe tudo aquilo que até agora lhe faltou para que ele, finalmente, deslanche e diminua a diferença que até hoje existe. E com o decisivo apoio na formação do homem, o Estado conta com a Fundação Maranhense de Televisão Educativa. Ela foi a primeira a utilizar a TV como um instrumento de ensino, em vez de instrumento de complementação. Em 1977, contava com quase 13.400 alunos matriculados nas 4 últimas séries do 1º grau. Possuía 315 telesalas agrupadas em 14 bases de recepção, na capital e mais 4 municípios do interior. Até 1980, suas previsões são de atingir 49 municípios, aumentando a taxa de escolarização e aprimorando a qualidade do ensino. E a agricultura? O que fazer para desenvolvê-la? Dizem as más línguas que o peixe no rio, a caça e o babaçu na terra são os grandes responsáveis pelo abandono durante longos anos. O que em parte era verdade, tal a falta de assistência ao homem do campo.
Na realidade, o babaçu foi e ainda é a principal fonte de riquezas do estado. A palmeira que produz esse coco recobre 1/4 da sua superfície. E segundo José Veríssimo da Costa Pereira, ele é uma grande fonte de matérias-primas para muitos setores da indústria de transformação. De sua amêndoa se extrai 68% de óleo, próprio para a fabricação de margarina, sabão e sabonetes. Dele se obtém álcool, combustível para motores. Sua torta serve como ração animal. E a casca do coquilho fornece um ótimo carvão, inclusive coqueificável para siderurgia, como atestam as experiências. Foi devido ao seu óleo, portanto, que o babaçu se tornou importante, deixando as culturas sazonais no nível de subsistência por um longo tempo. E mesmo assim, sua exploração nunca foi sistemática. O homem só o colhe quando vem a falta de dinheiro. Então, mulher e filhos entregam-se à faina da quebra por semanas a fio. Juntam às vezes mais de 100 quilos da amêndoa e a vendem. Voltam a dedicar-se à pequena lavoura e só se lembram do babaçu quando sobrevém nova falta de dinheiro. No entanto, o círculo que sufocava a agricultura no estado foi quebrada nestes 3 últimos anos. As terras começaram então a ser tratadas com tecnologia moderna e recursos elevados. A produção e a produtividade a partir daí aumentaram. O Maranhão passou a superar-se nas colheitas de arroz, feijão, milho, mandioca, cana-de-açúcar e frutas. Seleção de sementes, análise de solo, utilização adequada de fertilizantes e defensivos foram complementados com assistência técnica e financeira, além do apoio indispensável através do aumento das patrulhas mecanizadas e de um amplo sistema de armazenagem. Assim, os 66 armazéns existentes em 74, com capacidade para 794 mil sacos, passaram para 156 em 77 e com a capacidade de 3 milhões e 700 mil sacos. Os implementos que eram 231 atingiram os 353, aqui se incluindo 12 colhedeiras utilizadas pela primeira vez, enquanto a frota de tratores aumentou em 254 unidades do governo e de particulares. No setor pecuário, novas técnicas de manejo, o melhoramento genético dos plantéis, prevenção e combate a doenças. Mas, sobretudo, cuidou-se de regularizar a situação das terras. Há pouco mais de 3 anos, a situação fundiária se encontrava envolvida pelo caos. O número de terras públicas discriminadas era 0. Como consequência, formava-se uma situação explosiva. Proprietários, grileiros e poceiros chegaram inclusive ao conflito armado. O governo partiu então para a regularização das terras. E em pouco mais de 3 anos, discriminou mais de 5 milhões e 200 mil hectares. Há pouco tempo, o Maranhão importava calcário. Hoje produz na usina de Buriti Bravo 1.280 toneladas anuais desse corretivo. E ele é fundamental para recuperar novas áreas e aumentar a produtividade. Ele elimina a acidez do solo, favorecendo inclusive a implantação de novas culturas. Com o apoio do Polo Nordeste e do Polo Amazônia, estuda-se também a melhoria genética das sementes. Pesquisa-se as implantações de novas culturas. Culturas como a do amendoim, com ótimas perspectivas. Ou
do trigo, cuja experimentação o mostra perfeitamente adaptável ao solo e ao clima do estado. Em todos os sentidos, procura-se diversificar. Procura-se fazer com que a terra corresponda a toda a sua potencialidade. E para melhorar a qualidade e a produtividade do milho, testam-se novas variedades. O objetivo é obter uma espécie que, além de produzir mais, seja resistente às doenças e pragas que chegaram a comprometer algumas safras. A soja é outra entre as novas culturas estudadas e se mostra como uma das mais promissoras. O cacau foi encontrado em estado nativo no Maranhão. Implanta-se agora o seu cultivo racional através de uma prévia experimentação. Em convênio com a SEBLAC, o governo implantou um polo cacaueiro em Vitória do Mearim. 200 hectares foram doados para pesquisas de mudas, e os efeitos já se fazem sentir. Produtores previamente selecionados e treinados já estão recebendo as primeiras mudas. O café também está despertando o interesse dos produtores. A fase atual é de implantação de viveiros e produção de mudas para posterior distribuição. E além de procurar a diversificação, transfere-se tecnologia para o homem do campo. Treinam-se técnicos em diferentes atividades rurais. Leva-se ao produtor melhores condições de trabalho, através da assistência e do crédito rural. Procuram-se meios racionais de exploração das culturas de clima quente. Culturas como a da banana e da pimenta do reino. Com a pimenta do reino, tem-se obtido bons resultados no Vale do Pindaré. E seu cultivo é considerado promissor na região pré-amazônica. Mas para que isso se realize, para que as promessas se transformem na redenção do Estado, é preciso fazer o que se faz hoje. Erguer os alicerces e as estruturas que irão sustentar o Maranhão de amanhã. No próximo segmento, o Bumba Meu Boi, o ritmo alegre e pagão do tambor de crioula, o artesanato maranhense, as perspectivas industriais. Estamos apresentando Amaral Neto, o repórter, edição nacional. O nordestino que possui o maior volume de água doce de superfície. No entanto, só a partir de 1975 é que se começou a montar um sistema de saneamento básico com vistas ao futuro. Como consequência desse trabalho, São Luís é hoje a cidade brasileira mais bem dotada com serviços de captação de água e esgotos sanitários. E cerca de 1/3 dos municípios do estado já têm implantados ou estão com esses serviços em fase de implantação. No total, prevê-se investimentos da ordem de 361 milhões de cruzeiros até 1979. Investimentos para melhorar a qualidade de vida do homem. No setor energético, foi concluída em 1977 uma importante etapa. Todas as sedes municipais do estado passaram a ter fornecimento regular de energia elétrica. E Imperatriz, a mais importante cidade do interior, tem ampliado a oferta de energia com a instalação de novos geradores, passando de 6.000 para 14.000 kW. No momento, desenvolvem-se pesquisas de fontes não convencionais, como a energia dos ventos, hidrelétrica a bulbo e energia das marés. Foi iniciado também o Programa de Ligação de Consumidores de Baixa Renda,
e iniciou-se um projeto de implantação de 4 subestações para a cidade de São Luís. Outra etapa que começa agora é a expansão da rede para a ligação de novos distritos e povoados. Obtém-se assim um melhor nível de ocupação do sistema e promove-se ao mesmo tempo o desenvolvimento social da comunidade. Esse estágio foi conseguido através de investimentos da ordem de 222,5 milhões de cruzeiros, oriundos de diversas fontes financiadoras. E além das cidades, a energia chegou também ao campo, através do Programa de Eletrificação Rural. Somente no período de 1975 a 1977, foram aplicados 33 milhões de cruzeiros no setor, vindos da Sudene, Polo Amazônia e Polo Nordeste, entre outros. 57 municípios foram atingidos. 495 quilômetros de linhas de distribuição foram montados e instalou-se 3.500 kV-A. Para este ano, estão previstos mais 1.586 kVA para atender a 189 novos consumidores rurais do Baixo Paraíba, Itapecuru, Mearim e Médio Mearim. O Distrito Industrial de São Luís já está com as obras viárias, o serviço de telefone, água e esgoto, além da instalação de energia, tudo em fase de conclusão. E as fábricas já começam a chegar. Cuida-se agora de levar esse setor básico da economia para o interior, notadamente para o município de Imperatriz, que apresenta uma irresistível vocação industrial. O Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado, que vinha acumulando uma série de problemas administrativos e operacionais, foi reestruturado. Colocou-se em dia os vencimentos atrasados dos funcionários. Saneou-se o crédito junto aos fornecedores. A produção industrial também foi elevada com a aquisição de novas e modernas máquinas. Assim, as publicações oficiais começaram a sair dentro dos prazos. E a edição de obras maranhenses começou a ser programada pelo CIOG, tendo já lançado livros de 14 autores. Na área da promoção social, a atuação tem sido a mais ampla possível. Promove-se assistência ao menor, aos pais do menor e às gestantes. Estimula-se a iniciação e qualificação profissional através de cursos de pintura, bordado, corte e costura, datilografia e outros. Neles é atendida uma faixa da população em condições de subemprego e desemprego. E, obviamente, procura-se estimular o artesanato, uma das mais ricas manifestações de cultura popular no Maranhão. O artesanato de barro maranhense é pouco conhecido. As oleiras, quem sabe por timidez, guardam para si as bonitas peças que sabem fazer. Obras ingênuas, primitivas, criadas por instinto e prazer. Barreirinhas é considerada a capital maranhense do artesanato. Lá, trabalha-se principalmente a fibra do buriti.
Com ela são feitas desde redes até toalhas de bordados finíssimos. As rendeiras da cidade estão organizadas em cooperativa. E é essa cooperativa que mantém uma casa de artesanato em Barreirinhas. Em São Luís, a Casa do Artesão é mantida pela Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Nela, pode-se encontrar de tudo o que é produzido no Maranhão, da fibra ao barro, dos bonecos e bruxinhas de pano às cadeiras de vime. O turista encontra também o tambor de crioula, uma das mais importantes manifestações folclóricas do estado. Suas origens são as mesmas do tambor de Mina, o gosto afro pelos instrumentos de percussão. Só que o tambor de crioula apresenta uma diferença fundamental. Ele é um folguedo puramente pagão. Não tem nada de sincretismo religioso. É uma dança, uma diversão dos antigos escravos, perpetuada pelos seus descendentes. E este é o Bumba Meu Boi, um dos mais conhecidos autos populares do Nordeste ligado ao ciclo do gado. Seu enredo conta a história de mãe Catarina, empregada de um fazendeiro. Ela vai ser mãe e tem o desejo de comer língua de boi. O pai da criança é induzido a matar o animal mais bonito da fazenda. O boi fica ferido. Os doutores têm socorrê-lo. O animal é curado, o faltoso perdoado e acontece então uma festa. Envolvendo essa trama, existem outros personagens, alguns míticos, como o cavalo marinho. Existe o fazendeiro, a polícia e outros. Todos eles ricamente paramentados, dançando num ritmo cadenciado e ao mesmo tempo suave, obedecendo a uma coreografia igualmente singela e complexa. Pela variedade de seu folclore, pelo seu artesanato, pelo impressionante acervo arquitetônico do período colonial, tanto em São Luís como em Alcântara, o turismo é uma das grandes riquezas do estado. Uma riqueza antes potencial que agora começa a ser explorada com a criação da Maratur. Nos últimos 3 anos, houve um incremento no fluxo turístico da ordem de 300%. E a tendência é aumentar cada vez mais. Pois o Maranhão começa a ser conhecido. Suas comidas típicas, seu ar íntimo e aconchegante, a natural convivência do presente com o passado, tudo isso faz do estado um atrativo.
O conforto de uma cidade moderna e a magia, o mistério que dão a São Luís um clima todo especial. A imponência e nobreza dos casarões que assombram as ruas de Alcântara. Um estado de contrastes imprevisíveis. Um estado pronto para receber o futuro, pois a casa já está praticamente pronta para esse evento. Um estado jovem com 3 séculos de existência. São 3.500.000 habitantes, mais da metade composta de jovens. Cerca de 400.000 vivendo na Grande São Luís. Um imenso potencial humano. Fantásticos recursos naturais por serem explorados. Assim é o Maranhão. Jovem, moderno, tradicional, pleno de perspectivas. Estamos apresentando Amaral Neto, o repórter, edição nacional. Que boiada boa, tá brincando com certeza. O boi da bolonha, uma beleza. Que boiada boa, tá brincando com certeza.